Semana 12, Química, segunda aula, gases. Última parte do assunto, na verdade a gente vai fazer exercícios com tudo aquilo que a gente viu. Transformação, PVNRT, pressão parcial, Avogadro, tudo que a gente viu de gases vai aparecer agora na forma de exercícios, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Não sei se vocês estão vendo a tela aí, né? Aqui. Questão número 1. Uma questãozinha teórica para a gente lembrar da teoria cinética dos gases, tá? A teoria cinética dos gases tenta explicar um pouquinho, né, as relações entre pressão, volume, temperatura, tá? E aqui vai aparecer algumas outras coisinhas a mais em relação a isso. Então vamos lá. Primeira frase. A densidade de um gás diminui à medida em que ele é aquecido sob pressão constante. Então, uma questão falando sobre densidade. Bom, para a gente julgar essa questão, né, esse item, vamos colocar aqui, item número 1, preciso lembrar o seguinte: como é que eu calculo a densidade de um gás? A densidade de um gás, ela pode ser calculada de duas maneiras. A fórmula mais comum, né, é que a densidade do gás é a massa dividido pelo volume. Tá? Agora, eu também posso trabalhar com uma outra fórmula de densidade, que a gente deduziu na sala. Eu também posso calcular assim, ó. Peraí. Eu não vou deduzir ela de novo, tá, gente? Mas a gente pode calcular ela assim, ó. Pressão vezes a massa molar dividido por RT. Tá bom? A gente deduziu essa fórmula aqui a partir da equação de Clapeyron, do PVNRT, substituímos ali massa por massa molar, enfim, tem um monte de coisinhas ali e chegamos nessa fórmula. Essa fórmula é a mais adequada para a gente julgar a frase. Por quê? Quando ele fala assim, ó, à medida que o gás é aquecido, então quer dizer, se o gás é aquecido, a temperatura aumenta. Se a pressão é constante, esse valor aqui não muda, ó. Então, se eu aumentar a temperatura do gás e mantiver a pressão constante, a densidade do gás abaixa. Tá? Então, essa frase é verdadeira. Tá? Um outro jeito que você pode pensar também é o seguinte: se você não lembrar dessa fórmula, né, que ela é uma fórmula mais chata, você pode pensar assim: olha, quando eu aqueço um gás e a pressão é constante, o volume aumenta. O volume aumenta. E se o volume aumentar, a densidade cai. Ele é inversamente proporcional. Consegue entender isso? Tá? Mesmo que você não saiba essa fórmula do lado, de pressão, massa molar, você consegue se virar e julgar a alternativa como verdadeira. Tá? Aqueci o gás, ele expande. Quando ele expande, o volume aumenta, a densidade abaixa. Tá? Então é verdade. Frase 2. A densidade de um gás não varia à medida que ele vai sendo aquecido a volume constante. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Se o volume é constante, gente, se o volume é constante, a densidade não pode variar. É constante. A densidade também é. Densidade não varia. Aí você pode falar para mim assim: ah, professor, peraí, mas se ele está aquecendo o gás, ele está aquecendo o gás, não é? Então vamos lá, ó. Densidade é
pressão vezes a massa molar sobre RT. Tá? O que acontece? O volume é constante, não é? Ele fala isso. Então, o que acontece nessa situação? Se você tentar aquecer o gás, a volume constante, a pressão também sobe. Elas são diretamente proporcionais. Então, se uma aumenta e a outra aumenta junto, a densidade não muda. Ela fica constante. Tá? Então, de fato, se não mudar o volume, professor, então quer dizer que na primeira frase, no final das contas, o que acabou mudando é o volume. Se o volume não mudar, gente, não adianta, a densidade do gás não vai mudar. Se o gás estiver dentro de um recipiente indeformável, por maior que seja a temperatura, menor, o volume do gás é o mesmo, a densidade não muda, tá? Então essa frase também é verdadeira. A densidade do gás não varia se eu aquecer o gás a volume constante. É verdade. Tá? Então ou é A ou é a D de dado, né? Vamos ver a terceira frase aqui. A terceira frase diz: quando a amostra de um gás é aquecida com pressão constante, é verificado um aumento do volume. Verdade. E a energia das partículas se mantém constante. E agora? E agora? Será que isso é verdade? Eu aqueço o gás, então vamos lá. Ó. Eu vou aquecer o gás, então eu vou aumentar a temperatura. Aumenta a temperatura. O volume é constante. O volume é constante. Tá, beleza. O que eu sei que vai acontecer aqui? Aliás, a pressão é constante, né? Eu falei errado aqui, perdão, gente. A pressão é constante. A pressão é constante. Bom, o que a gente sabe sobre isso? Se a temperatura aumentar, o volume aumenta junto. O volume aumenta. Agora, é verificado um aumento da energia cinética? Ou ela fica constante? Gente, a energia cinética das moléculas aqui, ó, ela tem a ver com a temperatura. Se eu aumentei a temperatura, a energia tem que aumentar. O volume aumenta, porque você dilatou o gás, mas a energia também aumenta das moléculas. E aqui ele fala que a energia cinética das moléculas se mantém constante. A única coisa que mantém constante é a pressão aqui, que ele está falando. Tá? Então, aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. O que não tem nada a ver com o volume especificamente. Tá? Então, essa frase é falsa. É falsa. Então, as únicas afirmativas corretas são a 1 e a 2. 1 e 2. Tá? Que dá alternativa D de dado. Beleza? Questões teóricas assim são sempre mais chatas, né? Em algumas situações elas acabam sendo mais difíceis do que as de conta. Podem tirar print para a gente passar para a questão 2. Qualquer coisa vocês me chamem aqui, tá? Por favor. Não deixa passar dúvida, não. Questão 2. Vamos lá. Peraí que estão chamando aqui. Mas o aumento do volume não compensa a agitação das moléculas? Não. Na verdade, o que compensa é assim, você aumentou a agitação, mas aumentou o espaço. Por isso a pressão fica constante. A pressão se mantém constante por causa disso. A temperatura aumenta, o gás fica maior, ele ocupa um espaço maior, para que a pressão fique constante. Tá? Mas a temperatura aumentando vai fazer com que as moléculas fiquem mais agitadas. Não tem como elas se agitarem a mesma coisa. O que elas vão fazer é acabar batendo na parede com a mesma força. Por quê? Porque agora o volume está maior. Então as paredes estão maiores, né? Vamos lembrar por que a pressão fica constante. Vamos pensar. Imagina um balão. Imagina um balão.
O balão, ele tem uma parede interna, certo? Ele tem uma parede interna. O gás, ele fica batendo aqui, ó. Tá? De tal maneira que a pressão do gás é a força que as moléculas fazem na parede dividida pela área. Então, olha que coisa louca. Por que a pressão fica constante? Vamos pensar. Quando eu aumento o volume, eu estou aumentando a área onde as moléculas batem, porque eu aumentei o volume. Quando eu aumentei a temperatura, como as moléculas ficam mais agitadas, a força que elas fazem também aumenta. Na mesma proporção que a área. Então a pressão fica constante. Tá? Então, o que fica constante é a relação força-área. Mas dizer que as moléculas mantêm agitação, aí não dá para pensar assim. Mudou a temperatura, mudou a energia cinética. Tá? Beleza? Massa. Ok, tranquilo. Vamos para 2. A questão número 2, gente, ela precisa de alguns conhecimentos extras, tá? Que eu vou passar para vocês aqui na questão. Ele fala assim, ó. Após inalar ar na superfície, uma pessoa mergulha até uma profundidade de 200 metros em apneia, ou seja, prendendo a respiração, sem exalar. Desconsiderando as trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, calcule a pressão parcial do nitrogênio e do oxigênio contido no pulmão do mergulhador. Então, o mergulhador, ele está na superfície, e ele vai inspirar. Quando ele inspira, o ar que está na superfície, que vai entrar no pulmão dele, ele vai entrar com uma pressão de 1 atm. Esse é o ar que está dentro do seu pulmão. Tá? Tá aqui. Esse ar, vocês devem lembrar que ele é formado por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Tá? Isso em mols, aproximadamente. Tá? Claro que tem outros gases no meio da história, mas a gente vai fazer com uma aproximação. Tá? Ah, professor, eu tinha que saber isso. Nos exercícios de vestibular, ele dá essa informação. Ele dá essas coisas todas, eles vão dar. Aí, ele mergulha até 200 metros de profundidade. 200 metros de profundidade. Aí, o que vai acontecer? A pressão aqui, embaixo, ela já não é mais 1 atm. A pressão aqui embaixo, pressão total, ela é a pressão de 1 atm mais a pressão devido à água. Ele está embaixo d'água. Ele está embaixo d'água. E essa pressão devido à água, gente, ela é calculável. A gente vai aprender a calcular ela na aula de hidrostática, lá na física. Agora, o que nós sabemos ou devemos saber? Que para água, especificamente para água, cada 10 metros de profundidade, alguém já escreveu isso aqui no chat, ó. Cada 10 metros de profundidade é o equivalente a 1 atm de pressão. Cada 10 metros de água
de profundidade é o equivalente a 1 atmosfera de pressão. Então, essa pressão aqui, ó, só a pressão da água, ela vale 20 atms. Ela vale 20 atm. Então, olha o que acontece quando uma pessoa mergulha. Quando ela mergulha, a pressão do ar no pulmão, ela vale 1 atm. A pressão inicial dela é 1 atm. Tá? Quando ela estiver lá embaixo, a pressão total, ela vale 21 atms. Então, é um ar comprimido. Agora, o ar que está no pulmão é comprimido. Tudo bem? Ah, mas espera aí. Esse ar, ele contém 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, lembra que na aula da semana passada, na parte de misturas, a gente aprendeu que a pressão parcial de um gás, ela é proporcional à porcentagem dele. A fórmula é a seguinte, ó, a pressão parcial do gás é igual à pressão total vezes a tal da fração molar, que é a porcentagem. Então, por exemplo, a pressão parcial do nitrogênio, ela vai ser 21 vezes 80%, que eu vou colocar 0,8. E a pressão parcial do oxigênio, ela vai ser 21 vezes 20%. Então, aqui vai dar 16,8. Acho que é isso, né? Dá. Se fosse 21, dava 168. É. E o que falta vai ser a pressão do oxigênio, né? Que vai ser 4,2. Tá? Não é que a quantidade de oxigênio aumentou. Você tem a mesma quantidade de oxigênio que você tinha antes, você tem depois, só que ele está com uma pressão maior. Por quê? Porque está apertando o cara, né? A água está apertando o pulmão dele. O pulmão dele está sendo comprimido. Tá? Beleza? Tudo bem, gente? Claro que é uma questão, eu falei para vocês, tá? Para quem está aí do outro lado, eu não sei exatamente o quanto que vocês manjam desse assunto, mas tem algumas informações aqui que o aluno tinha que saber. Quais são elas, né? A composição do ar, que no vestibular ele daria essa informação, e essa informação aqui, ó. Essa informação, que o exercício também vai dar para vocês, tá bom? Repetindo, na aula de hidrostática, a gente vai aprender como chegar nesse valor. Por que que cada 10 metros equivale a 1 atm, tá? Isso a gente vai deixar para discutir na aula de hidrostática. Tranquilo? Beleza, gente? Vamos para a questão número 3. Pode tirar print, por favor. Questão 3. Numa sala de triagem de um pronto-socorro, acidentalmente, um termômetro se quebrou e praticamente todo o mercúrio contido no bulbo se espalhou pelo chão. Mercúrio é líquido, né? No momento do acidente, a temperatura na sala era de 25 graus Celsius. Considerando que o volume da sala é 240 metros cúbicos, a pressão atmosférica do mercúrio é 2,6 a 25 graus, e o R é 0,082. Calcule a quantidade de mercúrio, vapor, né, em gramas que se espalhou. Então, imagina que você tem uma sala e todo o mercúrio evapora na sala.
Ele vai ocupar toda a sala. O vapor do mercúrio vai ocupar toda a sala. Tá? A pressão do mercúrio, ele deu. Ele quer quantos gramas tem ali. Então, eu vou usar Clapeyron, gente. PV igual a nRT. Tá? E mais, no lugar do N, olha o que eu vou escrever. PV igual a massa sobre massa molar, que é o número de mols, vezes RT. Tá? Cuidado, cuidado. Duas coisas. O volume, ele tem que estar em litros, por causa do R. Tá vendo que lá no R tem ATM vezes litro mol Kelvin? E a temperatura precisa estar em Kelvin. Lembra que a gente falou sobre isso na aula. Cuidado. Tá? Outra coisa que você precisaria ter de informação, que o exercício fatalmente vai te dar. A massa molar do mercúrio. Que, se não me engano, é 200. Deixa eu só conferir aqui, gente. Eu acho que é 200. Espera aí. Deixa eu procurar aqui. Eu vou arredondar para 200, tá? É 200 e um pouquinho, mas eu vou arredondar para 200. Só que o exercício dá. Tá bom? Então, item A, vamos lá. Opa. Vamos calcular aqui. Pressão, 2,6, 10 elevado a menos 6 vezes. O volume, cuidado. Como o volume tem que estar em litros, lembra que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 240 metros cúbicos é 240 vezes 10 a terceira litros. Isso é igual a massa sobre massa molar, que é 200, vezes 0,082 vezes a temperatura em Kelvin, 298. Conta bem chata, né? Tá bom? Ô, gente, eu vou colocar o valor direto, tá? Eu vou colocar o valor direto. Porque, ó, eu vou fazer na calculadora, óbvio, né? Ó, esse 210 ao quadrado, ele vai multiplicar aqui. Tá vendo? Ele vai passar multiplicando. E tudo isso aqui, ó, vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 2,6 vezes 240 vezes 2. Então, a massa vai ficar... Vou colocar aqui. Já vou deixar prontinha a conta, tá? Ó. Então, vai dar 1.248 vezes 10 elevado a menos 1, com as potências, porque, ó, 10 a menos 6 vezes 10 a terceira dá 10 a menos 3. Com o 10 ao quadrado aqui, vai dar 10 a menos 1. Tudo isso dividido por 0,082 vezes 298. Dá 24,43. Então, vai ficar dividido por 24,43. Deu aproximadamente 5 gramas, tá, gente? Aproximadamente 5,1 gramas. Tá? O que torna a questão difícil é essa monte de contaiada. Esses números cheios de vírgula aí, tá? Como as provas que vocês fazem normalmente são de múltipla escolha, a tendência é que os números sejam mais gentis. Quando os caras colocam os valores, eles colocam números mais rápidos, né, para fazer a conta. Tá bom? Uma aplicaçãozinha de fórmula. B. A questão B, gente, na verdade, ela não tem nada a ver com gases. Ele fala assim, ó. Qual é o nome de uma liga metálica formada entre mercúrio e um outro metal? Depois ele pergunta se essa liga é homogênea ou heterogênea. Bom, toda liga metálica é homogênea, né? Então, ó, se é uma liga metálica,
Perdão. Ela tem que ser homogênea. Homogênea. E quando a liga tem mercúrio, ela ganha um nome especial. Ela se chama amálgama. Provavelmente você já deve ter visto amálgama na boca das pessoas mais velhas. Antigamente, quando o dentista tinha que fazer uma obturação, ele não usava resina, que é da cor do dente. Ele usava mercúrio com prata. Ele preparava a mistura no consultório e colocava no buraquinho da obturação. Então as pessoas ficavam com os dentinhos meio pretos, tá? Aí hoje em dia, né, nos últimos, 10, 15 anos, é que surgiu essa coisa da resina, né? Então o cara faz uma obturação com a resina da mesma cor do dente. Então esteticamente ela fica muito mais bonita, tá bom? Beleza? Isso é uma questão da VUNESP, tá, gente? Dos vestibulares da Unesp. Eu não lembro agora se é FAMEMA, o que é, mas é uma questão da VUNESP. Beleza? Posso trocar? Então bora lá. 4. Supondo um comportamento de gás ideal. Peraí. Isso, esse mercúrio não faz bem não, né? Mercúrio, ele se aloja no organismo, ele é absorvido pelo organismo, se aloja no sistema nervoso central, tá? E ele não é eliminado, ele causa doença neurológica, intoxicação por mercúrio, né? É claro que se a pessoa fazia só obturações durante a vida, não ia ter tanto problema, né? Mas, por exemplo, quem é exposto a mercúrio, né, no caso quem trabalha com garimpo, que se usa muito mercúrio, qual que é o problema ainda no garimpo, né? No mercúrio, no garimpo, eles aquecem o mercúrio para evaporar. Então você está num ambiente com vapor de mercúrio aquecido. Então você tem muita absorção de mercúrio, tá? Mas o mercúrio é tóxico, né? Metal pesado em geral é tóxico. Não só mercúrio, cobre, manganês, né? Esses metais todos, quando eles entram na corrente sanguínea, né? Vale lembrar que esse mercúrio, ele não está na forma de íon. Ele não está na forma de íon. Porque se o mercúrio está na forma de íon, ele é menos tóxico. Por quê? Porque na forma de íon ele é solúvel na água. Agora, se o mercúrio está na forma de metal, aí ele se torna tóxico. Prata, cobre, é a mesma coisa. Tá? E tem a questão 4. Supondo um comportamento de gás ideal, ou seja, né, PV-NRT, qual é a opção que indica aproximadamente a massa em gramas de 1,12 litros de amônia na CNTP? Então, imaginem o seguinte: eu tenho um balão, opa, eu tenho um balão cheio de amônia, enchi com gás amônia. O tamanho do balão é de 1,12 litros. E ele está na CNTP. Ou seja, o que eu sei disso? Ele está a 0 graus Celsius e 1 atm. Tudo bem? Ele quer que a partir dessas informações eu descubra qual a massa de amônia que tem ali. Tá. O que ele espera que a gente lembre quando ele fala que está na CNTP, gente? Qual a informação mais importante da CNTP? Prof, não é 25 graus? Não. 25 graus é CATP. É CATP, condição ambiente. Tá? São duas condições diferentes. Quer ver, ó? Na aula, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar. Peraí que eu vou te mostrar. Ó, lembra desse slide aqui, ó. Olha aqui, ó. CATP. Tá bom? Isso, 1 atm, 0 graus. Para CNTP é isso mesmo. Tá bom?
Beleza? Cuidado com isso, mano. Se bem que nesse caso, se você lembrar o que precisa ser lembrado, nem faz muita diferença, né? Nem faz. Escuta, mas e aí? Vocês estão me enrolando. O que que eu preciso lembrar quando a gente sabe que um gás que na CNTP, ó, escreveram assim, que na CNTP é 22,4. 22,4 o quê? Litros. Mas o que vale 22,4 litros? Ah, olha lá, e responderam assim, 22,4 litros por mol. Ah, então, pera lá. Quer dizer que se lá dentro tivesse 1 mol de amônia, isso. Se lá dentro tivesse 1 mol de amônia, na CNTP, o balão teria 22,4 litros. Agora, gente, vocês sabem quanto pesa 1 mol de amônia, né? Massa molar, 17. Tá? A massa molar da amônia, ó, é 14 do nitrogênio, que o exercício teria que dar, né? Claro. Mais 3 vezes a massa do hidrogênio. Dá 17 gramas por mol. Tudo bem? Tá? Isso, volume molar. Olha o pessoal escrevendo aqui, volume molar, exatamente. Então, ó, 17 gramas é o volume de 1 mol. Qual vai ser a massa da amônia se o tamanho do balão for 1,12? Tá? Então, fica assim, ó, a massa é igual a 17 vezes 1,12 dividido por 22,4. Se fosse 11,2, daria 1 sobre 2, dá 1 sobre 20, 17 sobre 20, 17 sobre 2 daria 8, dá 0,85. Essa conta acho que dá 0,85, gente. Confere para mim, por favor. Tá simplificando, não sei o que tal. Vai dar 0,85. Tá? Uma forma de você fazer a conta sem precisar mexer muito com a vírgula é conseguir perceber que 1,12 e 22,4 é a mesma coisa que 1 sobre 20. 1 sobre 20. Então, a conta fica 17 vezes 1 dividido por 20. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Se você lembra isso, que o volume molar é 22,4, que na verdade o exercício foi colocado justamente para isso. Tá? Então, isso nos dá a alternativa A. Você vê que diferença entre aulas, né? Tem aula que a aula flui mais assim. Tem aula que é mais enrolada. Ontem a gente fez uma aula de calorimetria que, pelo amor de Deus, aquela aula. Mano do céu. O que foi aquilo? Meu Deus. Dá até para bater um papo aqui. Nossa, tá mó calor aqui, peraí. Pronto. Questão 5. Aqui uma questãozinha diferentona. Aquele que eu falo para vocês, né? Quando o vestibular é casca grossa, o que ele faz, na verdade, é montar questões diferentes. Né? O Enem, durante um certo tempo, ele tinha algumas questões inéditas. Você fala, nossa, putz, essa questão agora o Enem já não tem mais esse ineditismo, né? As questões que vêm aparecendo aí nos últimos anos do Enem são questões que você encontra em outros vestibulares, tá? Eu estou falando da prova de natureza, tá, galera? O que eu falo para natureza, por exemplo, não vale para o curso do Eloy, para o curso de matemática, por exemplo. Né? Na natureza, as questões do Enem elas são parecidas com as da VUNESP, com as da Unicamp, com as da FUVEST, né? E eu sempre falo para os alunos assim, galera, tem muito aluno que tem a síndrome de vira-lata. O que é a síndrome de vira-lata? Ele acha que ele nunca vai conseguir entrar num vestibular tipo USP,
porque é difícil. Só que, na verdade, a prova que ele faz do Enem é muito parecida com a da USP, de natureza. Então, você não está tão distante da prova da FUVEST ou da prova da Unicamp como você imagina quando você faz a prova de natureza do Enem, tá? Por isso que eu sempre aconselho, quer estudar para o Enem, não adianta ficar fazendo só exercício do Enem. Aliás, eu diria para você que nem vale muito a pena. Vai fazendo exercícios de outros vestibulares. Não fica escolhendo, né? Aquele pensamento muito de aluno que está começando o cursinho. Então ele pensa assim: ah, eu vou prestar Enem, então eu vou fazer todos do Enem. Não adianta. Fazer uma prova do Enem de 3 anos atrás, gente, ela já está totalmente diferente da prova desse ano. Não vale muito a pena. O que vale a pena é você investir, né, na tua preparação e fazer exercícios diferentes. Quais são os exercícios que eu não recomendo para quem vai fazer Enem? Militares e de somatória. Vocês podem perceber que no material que eu faço para vocês, eu raramente ponho exercício de somatória. Porque as provas de somatória, elas são muito diferentes. Não só pelo tipo de questão, mas pelas alternativas. Tá? E as provas militares, que são questões muito mais difíceis, com outra abordagem, situações que a gente mal estuda no ensino médio. Tá? Agora, tirando militar e somatória, a gente faz o que aparecer na frente faz. Ah, vou fazer, por exemplo, questão de matemática do Mackenzie é ótima para aprender matemática. Questão de física do Mackenzie é excelente. Aí você fala assim, mas o que o Mackenzie tem a ver com o Enem? Nada, nada. A prova é diferente, mas são questões boas, tá? Então, não fica escolhendo muito não, tá? Porque às vezes a gente cai nessa pilha. O somatório é muito difícil, o somatório é muito chata, porque a somatória, cada item é um assunto diferente. As provas que são feitas, né, tipo da UEM, por exemplo, da UFSC, Santa Catarina, que eu sei que alguns alunos costumam prestar também, UFSC. Cara, as provas são muito foda, são muito difíceis. Quer ver uma prova legal para você estudar para o Enem? O UERJ. UERJ, gente, prova de natureza da UERJ. É uma prova muito gostosa, tá? Embora ela tenha só 4 itens, né, que nem a Unicamp, A, B, C, D, mas é uma prova super gostosa para você estudar física e química. Então vale a pena pegar as provas da UERJ e fazer um pouquinho, tá? Até porque, né, gente, para quem é aluno mais experiente de cursinho, 2, 3 anos aí ou mais, cara, eu tenho certeza que vocês já meio que decoraram as questões do Enem. Aparece uma questão, você só de olhar um enunciado, você já lembra da resposta. Então, depois de um certo tempo, você precisa dar uma expandida nesse processo. Não adianta ficar só fazendo apostila Enem, sabe? Apostila Enem, revisão Enem, aquilo não funciona, tá? Prof, a prova da Unirv é boa para treinar a questão? Cara, ela é uma prova bem difícil, né? A prova é bem chata. Por quê? Pelas questões que eu vejo de natureza, né? Ela é uma prova que cobra muito rodapé de caderno. Então, por exemplo, coisas que às vezes eles cobram ali, o Enem não cobra. Mas é uma prova que dá para fazer. Matemática não é boa, não, ó, estão falando aqui. Matemática não é boa. A prova a UFRGS, bem difícil a prova, né? Da UFSGRS, do Rio Grande, ali. Ela é difícil, é uma prova bem... As federais são difíceis, né? O FPR, por exemplo, é uma prova bem diferente também. A prova da Unifesp de São Paulo, ela é uma prova feita pela Unesp. Então, se você pegar a prova da Unifesp, lá de São Paulo, porque não sei se vocês sabem que em São Paulo você tem 3 públicas, né? Que faz 4 públicas que entra para medicina. Você tem a USP, você tem a Unicamp, você tem a Unesp e você tem a Unifesp, que é a Federal de São Paulo, que é que o pessoal chama de Escola Paulista de Medicina. Tá? Tem as 4 públicas. Elas são muito parecidas, as provas. Agora, as outras federais, cara, é de chorar. A própria UFRJ também é difícil a prova, né? E as matemáticas, ó, o pessoal está falando aqui muito da matemática, né? Cara, a matemática, cada prova é um mundo. Por exemplo, tem assuntos que a FUVEST cobra que o Enem nem cita. Por exemplo, números complexos, geometria analítica, né? Coisas que caem muito no Enem, não caem tanto na FUVEST, na Unicamp. Então, a FUVEST,
a prova de matemática, ela precisa de uma preparação um pouquinho diferente, por exemplo, se você vai fazer o Enem e não vai fazer essas, né? Agora, na natureza, isso daí some, viu, gente? Isso daí some. Essa questão some. Vamos lá. Ó, questão da Unicamp. Como fazer uma questão louca sem conta? Como fazer uma questão louca sem conta? Made Unicamp. Bebidas gaseificadas apresentam inconveniente de perderem a graça depois de abertas, né? Abre a Coca-Cola, aí toma. Aí abre de novo, toma. Na quarta, quinta vez que você abriu, já não tem gás. Sai o gás. A pressão do gás carbônico no interior da garrafa, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5. Por isso que quando você abre a garrafa, você escuta aquele barulho. Tss, né? O tss é o gás saindo de dentro para fora. O gás ele se movimenta, né, gente? De maior para menor pressão. Então ele fala aqui, ó, a pressão do gás carbônico no interior da garrafa do refrigerante, antes de ser aberta, gira em torno de 3,5 atm. E é sabido que depois de aberta, ele não apresenta as mesmas características iniciais. O refrigerante vai ficando meio aguado, pode perceber. Né? Ele vai ficando com um gosto diferente. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros, sendo aberta e fechada a cada 4 horas, retirando-se do seu interior 250 ml de refrigerante. Então, ele abre, sai o gás, ele põe refrigerante no copo, fecha. Aí abre de novo, tira refrigerante e fecha. Ele vai fazendo isso de 4 em 4 horas. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que, dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão dentro da garrafa em função do tempo é qual? Então, eu vou dar um zoom aqui e vou dar um tempo para vocês olharem. Quem sentir a vontade de falar, qual alternativa acha? Tá? Então, ele quer que você diga o que acontece com a pressão ao longo do tempo. Tá? Pressão ao longo do tempo. Ó, já tem gente falando aqui. Já tem gente falando aqui. Isso. Perfeito. É isso mesmo. É isso aí. Todo mundo olhando, pensando no qual gráfico você assinalaria. Uma coisa que a gente percebe aqui é o seguinte, ó. Tem algumas coisas que você pode eliminar. Ele abre a garrafa, certo? A pressão despenca. Despenca. E até aí, todos os gráficos meio que a pressão cai, ó. Aqui, ó, a pressão cai quando ele abre. Aqui também cai. Aqui também cai. Aqui também cai. Tá? Mas tem 2 gráficos aqui. Ó, é isso mesmo. Então, o pessoal falando aqui é isso mesmo. Até agora, quem falou acertou. Quem escreveu aqui acertou, tá? Então, uma coisa é fato, né, gente? A pressão cai. Só que quando ele fecha a garrafa, a pressão não pode voltar ao valor inicial. Ela não pode voltar ao valor inicial. Por que ela não pode voltar ao valor inicial? Porque, primeiro, você tirou o refrigerante, então a garrafa aumentou, o volume de gás aumentou, né? Se você tira refrigerante, sobra mais espaço para o gás. E tem menos gás lá dentro agora. Tem menos gás. Então ela não pode restabelecer a mesma pressão, senão o refrigerante nunca vai perder o gás. Então eu já de cara elimino a C e a D de dado. A C e a D eu já elimino. Tá? Eu fico entre A e B. Beleza? Aí vai muito do conhecimento prático do aluno. Quando você abre a garrafa pela primeira vez, a pressão cai. Ó, a pressão cai. Pum. Quando você fecha, a pressão volta a subir, ó. Por quê? Porque o refrigerante vai liberando gás. Né? Porque uma das coisas que ajuda na liberação de gás, gente, é que quando você abre a garrafa,
para botar o refrigerante no copo, você agita a garrafa. Uma vez que você agita a garrafa, sai mais gás do refrigerante. Então, a resposta correta é a B de bola. Por quê? Ó, a pressão estava em 3,5, tá vendo? Aí ele abriu. Quando ele abriu, o refrigerante saiu gás. Psst, ó, psst, saiu. Aí eu fecho, sobe. Você pode ver que quando você abre a garrafa pela segunda vez, o barulho é menor, ele faz psst. Depois, na terceira vez, psst, tá? Cada vez que você vai abrindo, a pressão que tem lá dentro é menor do que a anterior, tá? Então, cai, fecha, sobe. Cai, abre, fecha, sobe. Abre, cai a pressão, fecha, sobe, tá? Esse gráfico ele é meio bizarro, ó. Aqui ele está dizendo, abriu, caiu e manteve constante. Aí abriu de novo, caiu e manteve constante. Tá? Não entendi por que não pode ser A. Porque quando você abre quando você abre a garrafa, a pressão cai. Só que a hora que você fecha a garrafa, a pressão tem que voltar a subir. Por que ela tem que voltar a subir? Porque o refrigerante solta gás. Então eu abro, o gás é expulso, aí eu fecho. Pode perceber que quando eu abri aqui, ó, por que a pressão cai a 1 atm? Por que a pressão não caiu a 1 atm, ó? Aqui. Porque quando você abre a garrafa, a pressão tem que igualar a pressão ambiente. Então, toda vez que eu abrir a garrafa, a pressão tem que cair aqui para 1 atm. Isso aqui é absurdo, ó. Ele está falando que quando eu abrir a garrafa mesmo aberta, está com pressão 3. Não é possível isso aqui. Não é possível. Tá? Toda vez que eu abro a garrafa, a pressão tem que cair a 1. Pum. Aí fecha a garrafa. A pressão volta a subir. Por quê? Porque o refrigerante está soltando gás. Aí agora está o gás preso ali. Aí eu vou e abro de novo. Pum, cai. 1 atm. Tá? Por isso que não pode ser nem a A nem a C. Tudo bem, gente? Ficou claro para quem perguntou aqui? Porque perguntaram, por que não pode ser a A? Um dos argumentos que eu posso dar para não ser a A é que na A, a pressão não está caindo a 1 atm quando ele abre a garrafa. Tá? Esse seria um argumento bem forte para isso. Tá? E aí também perguntaram aqui por que não pode ser a C. O problema da C é que, na verdade, são dois problemas. Né? Primeiro, quando ele abrir a pressão não cai a 1 atm, e quando a pressão volta a subir, ela não pode voltar a subir no mesmo valor. Por quê? Porque tem menos gás lá na garrafa. Então, toda vez que ele fechar a garrafa, a pressão vai subir, mas ela vai atingir um valor menor do que ela tinha antes. Por quê? Porque cada abertura da garrafa expulsa mais gás. Expulsa mais gás. Então lá dentro vai ficando menos gás. Então a pressão vai ficando menor. Tá? Difícil, né? É bem difícil. Pode parecer bobinha a questão, mas não é. Bem cara de Enem, né? Uma questão teórica, sem conta. Então é B de bola. Pronto. B de bola. B. Próxima questão, vamos lá. Questão número 6. Julgue VOF. Baseado nos conceitos de gases, analise as afirmações a seguir. 12 gramas de hélio ocupam o mesmo volume de 48 de metano se eles estiverem nas mesmas condições. Bom, para a gente julgar essa frase, eu tenho que lembrar do princípio de Avogadro. O princípio de Avogadro. Né? Imagina que eu tenha 2 balões de mesmo volume. Então, ó, imagina que eu tenho aqui um gás qualquer. Volume V, pressão P, temperatura T. Tá? Aqui dentro tem um número de mols. Se eu pegar um outro gás num balão, B, um outro gás, mas o balão tiver o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura,
Esse número de mols aqui, ó, NB, ele tem que ser igual ao Na. Não importa quais sejam os gases. Tudo bem? Isso eu preciso saber. Agora, como é que eu aplico isso na frase 1? Vamos lá. Ele tem um balão com 12 gramas de hélio. Gente, vê se vocês conseguem fazer essa conta de cabeça, por favor. 12 gramas de hélio dá 3 mols. Tudo bem isso? 12 gramas de hélio dá 3 mols. Olha a massa molar do hélio. Ó. Quantos mols dá 48 gramas de metano? Quantos mols dá 48 gramas de metano? Deixa eu ver aqui. Isso! Dá 3 mols também. Ah, moleque. Boa. Dá 3 mols. Porque a massa molar do metano é 16, tá? Essa conta você tem que fazer meio de cabeça já. Não ficar fazendo regra de 3 toda hora. Gente, se eu tenho o mesmo número de mols e os gases estão na CNTP, porque ele fala, ó, ambos na CNTP. Então, vocês concordam comigo que eles têm que ter o mesmo volume? Eles têm que ter o mesmo volume. Aliás, alguém fala para mim aí, rapidão, qual é o volume desse balão? Se o número de mols for 3. Qual é o volume? O volume desse gás, vê se você concorda, ele tem que ser 3 vezes 22,4. Concorda? Porque 22,4 é o volume de 1 mol na CNTP. Então, cada balão vai ser 3 mols de gás. Ai, droga. Tô pegando o celular. Dá 67,2. Certo? Olha lá. Isso. Boa. Boa. Perfeito. Maravilha. Então, a primeira é verdadeira. 12 gramas de hélio ocupam o mesmo volume que 48 gramas de metano. Por quê? Porque tem o mesmo número de mols. Verdade. Frase 2. Em um sistema fechado, para proporcionar aumento de pressão de uma amostra de gás numa transformação isotérmica, é preciso diminuir o volume do gás. E aí? Se eu quiser aumentar a pressão sem mexer na temperatura, né? Ele fala que a transformação é isotérmica. Se eu quiser aumentar a pressão sem mexer na temperatura, é necessário diminuir o volume do gás. Verdadeiro ou falso, gente? Verdade. 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 Verdadeiro, né? Lembra do gráfico de isotérmica, lembra, ó? Vamos lembrar do gráfico de isotérmica, ó? Pressão em função do volume. Lembra que o gráfico é o diferentão, ele é assim, ó. Ó. Então, ó, se o gás está com volume VA, vamos chamar de volume inicial aqui, ó. Se esse volume é grande, a pressão é pequenininha, ó. Tá aqui. Esse aqui é o estado inicial do gás. Aí eu vou apertar o gás. Quando eu aperto o gás, olha o que acontece. Ele vem para cá, por exemplo, ó. Final. Tá? Essa setinha apontando para cima aqui, ó, é para dizer que o gás está sendo apertado. Agora o volume é menor, ó, volume final, a pressão aumenta.
PF. Tá? Então, a frase 2 é verdadeira. 3. Para fazer o item 3, eu vou trocar o slide, gente. Tira print para mim, por favor. Peraí, volta rapidão, Dan, por favor. Volto. Aqui. Pronto, pode ir. Beleza. Obrigada. Nada. 3. Em um sistema fechado, 1 mol de um gás A mais uma certa quantidade de mol de B está misturado ali, sendo que a pressão total é de 8 atm. Então, essa pressão, na verdade, é a soma das duas. A pressão do A mais a pressão do B. Se a pressão parcial de A for 2, a quantidade, então, de B é 3 mols. Bom, gente, vamos lá. A pressão do A é 2. Se a pressão do A é 2, você concorda que a pressão do B tem que ser 6 para a soma dar 8? Então, gente, o que a gente sabe? Que a pressão parcial de B é o triplo da pressão parcial do A. Por que isso está acontecendo? A razão é muito simples. Porque eu tenho mais gás B do que A. Se a pressão parcial é o triplo, eu posso dizer que o número de mols também é. Pode falar. A pressão total é 6. Espera aí. Ah, é 8. Espera aí. Então, espera aí. Perdão, eu anotei errado. Obrigado. Então, espera aí. Eu li errado. Perdão. A pressão total é 6. Obrigado. Então, espera lá. Apagou? Espera aí, deixa eu ter que apagar tudo aqui. Perdão. Apaga isso aqui, apaga isso aqui. Ó, volta tudo. Rebobina. Obrigado. Me avisaram aqui que eu tinha anotado pressão errada, tá, gente? A pressão total é 6. Beleza. Se a pressão do A é 2, a do B é 4. Para que a soma dê 6. Tá bom? Se a pressão do A é 4, do B é 4, quer dizer que a pressão do B é o dobro da pressão do A. Por que a pressão do B é o dobro? Porque o número de mols também é. Você tem dois gases ali, A e B. Se a pressão do B é maior, é porque tem mais moléculas do B do que do A. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa conclusão é importante, ó. E aí, vamos pensar o seguinte. O A vale 1. Então, se N, ó, se o número de mols do A é 1, então o número de mols do B tem que ser 2. Tem que ser o dobro. Tá? E a alternativa está falando que é 3. Tá errado? Tá errado. Tá? Beleza? Então a frase 2 está falsa. A 3, perdão. A frase 3 está falsa. Tudo bem, gente? Primeira verdadeira. A segunda também verdadeira, né? Deixa eu ver. É. E a 3 falsa. Então a gente ficou com a 1 e a 2 corretas, alternativa C. Tá? Questãozinha de VOF também é meio chata, né? Porque você vê nesse caso é uma questão chata, porque cada item ele pergunta uma coisa. Então é como se você tivesse 3 exercícios em um.
Elas são questões boas para estudar, né? Mas assim, pensando nos vestibulares, eu não sei nem de onde que é essa questão, porque o Enem não tem esse tipo de costume, né? De fazer julgue as verdadeiras. Né? O tipo da prova do Enem não é assim. Beleza, gente. Vamos fazer mais uma? Fazer mais uma? Próxima. Questão 7. Um peixe ósseo com bexiga natatória, órgão responsável pelo deslocamento vertical, encontra-se a 20 metros de profundidade no tanque de um oceanário. Para buscar alimento, esse peixe se desloca em direção à superfície e, ao atingi-la, sua bexiga natatória encontra-se preenchida por 112 ml de oxigênio. 112 ml. Então, imagina que o peixe vai lá para cima e respira. Ali dentro tem 112 ml de oxigênio. Considera que o oxigênio se comporte como um gás ideal nas CNTP. Quando o peixe atingir a superfície, que é onde ele vai respirar, né? Qual a massa de oxigênio que tem na bexiga em miligramas? Então, é uma questão de aplicação de fórmula. Eu tenho um volume da bexiga natatória de 112 ml. Tá? Só que o gás está na CNTP. Então, o que eu sei? Que 1 mol desse gás tem que ocupar 22,4 litros. Um mol ocupa 22,4. Quando ele estiver na superfície, ele está respirando o ar na CNTP, só que o ar ocupa 112 ml. Agora, olha como eu vou escrever 112 ml. Em litros. Eu vou ter um número de mols N. Tá? Ô, gente, eu posso fazer essa regra de 3 aqui, ó, e achar o número de mols. Mas eu prefiro fazer direto. Por quê? Porque 1 mol de oxigênio, gente, pesa 32. Então, ó, 32 gramas de O2 ocupariam 22,4 litros na CNTP, parecido com aquele outro que a gente fez, né? Qual vai ser a massa de oxigênio para 112 mililitros? Professor, você não vai usar esse 20 litros para nada? Não, não. Por quê? Porque o volume que ele inspirou era na superfície. E na superfície o oxigênio está na CNTP. Tá? Quando ele voltar a mergulhar, esse volume vai diminuir. A bexiga vai comprimir, né? Porque ele vai estar numa pressão maior lá no fundo. Que nem aconteceu no pulmão do mergulhador, né? Então aqui a massa, deixa eu ver. Ela vai ficar 112, 10 a menos 3, vezes 32, dividido por 22,4. Aqui, ó, dá para simplificar, gente. O 112 com o 22,4 vai dar 5. Tá? Então ficou a massa, ficou 5 vezes 32, que dá 160, vezes 10 a menos 3 gramas. Tá? Que é a mesma coisa que 160 miligramas. Miligramas. Tá? Como ele quer a resposta em miligramas, né? Então ficou a alternativa C. C. Tá bom? Lembrando que esse 20 metros aí é só para encher a nossa cabeça.
tá? Tranquilo? Vamos fazer um intervalinho? Faltam acho que mais 6 ou 7 questões, tá? São 19h05, a gente faz em 10 minutos, tá? 19h15 a gente volta. Se ele pedisse nos 20 metros, seria 3 atm. É, isso mesmo. Aí a pressão sobe. A pressão vai para 3 atm. Por exemplo, ele poderia ter feito uma outra pergunta aqui, ó. Ele poderia ter falado assim: quando o peixe mergulhar lá embaixo, qual vai ser o volume da bexiga natatória? Eu faria um piviti povotó. Faria uma transformação gasosa, tá? Aí ele vai falar assim: admita que a pressão é constante, a temperatura é constante, para cortar a temperatura na conta, tá? Poderia ter feito essa pergunta sim. Não seria nenhum absurdo, não. Tá bom? Peraí. Eu já vou deixar aqui, tá? Então a gente volta em 10 minutos, perdão. Tá bom, gente? Já voltamos. 8. Questão 8 aqui. Em um recipiente cujo volume é de 10 litros, contém hidrogênio molecular, H2, na CNTP. De novo, CNTP. Agora a gente não esquece mais. Item A. Qual a quantidade de matéria, ou seja, qual é o número de mols? E o item B. Qual a massa? Uma coisa puxa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Então, de novo, gente, ó, se lá dentro tivesse 1 mol, eu teria 22,4 litros. Professor, por que ele deu R? Ele deu R caso você não lembre que o mol é 22,4. Caso você não lembre, tá? Se o mol tem 22,4, quantos mols eu vou ter em 10 litros? Um pouquinho menos da metade, né? Então, N vai dar 10 dividido por 22,4. Deixa eu ver quanto que dá isso. 0,44. Então, 10 dividido por 22,4. Então, N vai dar 0,44 litros. Mols, perdão. Mols. Tá? Item B. Qual a massa desse gás? Olha, 1 mol de hidrogênio pesa 2 gramas. Massa molar. Tá? 0,44 mols vai ter uma massa M. Então, M vai dar 0,88 G. A gente vai usar muito esse tipo de raciocínio na próxima parte do assunto, né, que é estequiometria. A gente vai começar o cálculo estequiométrico na semana que vem. Então, a gente vai usar muito quando estiver envolvendo gás. Tá? Beleza? Tranquilo, né? Então, aqui é o item A. Aqui o item B. E pronto. Tá fechado. Podem te printar. Vamos para a questão 9. Um cilindro de 50 litros de paredes indeformáveis. Então, é importante isso porque o volume é fixo. Contém hélio, massa molar 4 gramas por mol, a 25 graus. Então, o que eu sei, ó? Peraí, ai, ui, caiu aqui, gente, perdão. Calma aí, voltei. Então, ó, o que eu sei? Que o volume é 50 litros de um recipiente e que a temperatura do gás lá dentro é 300 Kelvin, 300 K, 27 graus Celsius. Uma parte do gás vazou e a pressão interna passou a ser 0,4 atm menor que a inicial. Então, é assim. Você tinha um cilindro
Esse tinha um cilindro. Aqui dentro tinha um gás numa pressão P. Só que aí eu abri a tampa e o gás escapou um pouquinho. Agora, a pressão dele caiu 0,4. Então, agora a pressão vale P menos 0,4. Com base nas informações, pode-se afirmar que a massa de hélio perdida foi maior que 10, a massa de hélio perdida foi maior que 5, a massa de hélio perdida foi maior que 3,2, a quantidade de matéria de hélio perdida foi maior que 1,5 mol. Então, na verdade, o que a gente percebe pelas alternativas? Ele quer saber quanto escapou. Gente, quanto escapou de hélio? A quantidade que escapou, ela tem que ser proporcional à pressão que caiu. Então, houve uma queda de pressão. 0,4. Devido à saída de gás. Devido à saída de gás. Então, se eu quiser calcular quanto saiu de gás, basta eu descobrir quantos mols, seriam necessários para essa pressão aqui, ó. Então, eu vou fazer PV-NRT, gente, só que com qual pressão? Com a pressão que caiu, com a queda. Essa perda de pressão. Então, aqui eu vou colocar, ó, 0,4 atm vezes 50 litros, tá? Que o gás ele estava lá dentro, ele estava ocupando 50 litros. Saiu 0,4 dali. Isso é igual a número de mols vezes R 0,082 multiplicado pela temperatura que é 300. Então, o número de mols que escapou, né, que perdeu de gás, vai ser 0,4 vezes 50, que dá 20, dividido por 0,082 vezes 300, que dá 24,6. Então, N igual a 20 dividido por 24,6. Dá 0,81 mols. Então, não pode ser a D, que fala que o número de mols perdido foi maior que 1,5, e não pode ser a E. Então, deve ser A, B ou C. Vamos descobrir a massa disso aqui, né? Ó. Descobrir a massa. Então, ó, 1 mol de hélio que escapou, se escapar, né? Equivale a 4 gramas. Massa molar do hélio é 4. Se escapar 0,81, a massa vai ser M. Tá? Então, a massa vai ser isso vezes 4. Dá 3,25. 3,25. Aproximadamente 3,2. Tá? Beleza? Na verdade, essa questão ela é meio furada, né? Não é que ela é meio furada. Caberia um recurso aqui. Ah, não caberia recurso, não. Porque ela é um pouquinho maior que 3,2, mas ela é menor que 5 e menor que 10. Então não precisa de recurso, não. A pessoa já está querendo processar a questão aqui. Ai, Danilo. Acorda pra vida, moleque. Pronto. Alternativa C. Então, a sacada dessa questão é pensar que o quanto cai de pressão é proporcional ao número de mols. Ah, professor, mas você não sabe qual era a pressão inicial. Não. E também nem importa. Nem importa. O que importa é quanto caiu. Quanto caiu é o que saiu. Tá? Beleza?
Tranquilo, gente? Questão 10, vamos lá. Tá chegando no fim. Vou trocar, tá? Próxima. Considere um sistema fechado contendo 5,6 gramas de nitrogênio e 9,6 gramas de O2. Sabendo que o volume do sistema é 100 litros e que a temperatura é 300 Kelvin ou 300 K. Item A. Calcule a fração molar. Primeiro eu tenho que achar o número de mols, né, gente? Número de mols. Então vamos lá. Número de mols de nitrogênio. Só lembrando que número de mols é massa sobre massa molar, tá? Para não ficar fazendo regra de 3 toda hora, porque enche um pouco o saco. Então, ó, número de mols do nitrogênio. 5,6 dividido pela massa molar do nitrogênio. A massa molar do nitrogênio, gente, é 28 gramas por mol. Tá? Eu vou repetir mais uma vez. Eu não coloco os valores aqui porque eu tenho preguiça. Mas esses valores são dados nos exercícios. As massas molares, tá? Então, dividido por 28. Então, o número de mols do nitrogênio igual a 0,2? 0,2. Tá? Agora, o número de mols do oxigênio. É massa dividido pela massa molar. A massa molar do oxigênio é 32. Tá? O número de mols aqui vai dar 0,3. Tá? Agora vamos lá, de cabeça, gente. Qual é a fração molar do N2? Concorda que é 2/5? Porque é 0,2 de um total de 0,5. 2/5. A mesma coisa que 40%, né? Seria 40%. E a fração molar do oxigênio é o resto. 3/5. 3/5. 0,6. Tá? Então, isso é o item A. Aqui notamos o item A. Item B. Qual é a pressão de cada gás se ele estivesse no volume total? Pressão parcial, né? Gente, vamos calcular a pressão total? Vamos calcular a pressão total? Como é que eu calcularia a pressão total? P total. Pega a equação de Clapeyron, ó. Isola a pressão. Tá? Sem a pressão total, eu não faço o item B. Então, pressão total é igual a... Número de mols, 0,5. Vezes o R, 0,082. Vezes temperatura, 300 Kelvin. Dividido pelo volume, 100 litros. 100 litros. Tá? Então, a pressão total vai dar igual a... Aqui, ó,
eu posso cortar o 100 com o 300, vai dar 3 aqui em cima. Então vai ficar 0,082 vezes 3 vezes 5. Dá 1,23 atm. Essa é a pressão total. Agora, para fazer o item B, eu falo assim, ó, que a pressão parcial do O2 é 3/5 da pressão total. Vê se vocês concordam. Pressão parcial do O2 é 3/5 da total. E a pressão parcial do N2 é 2/5 da total. Ela é proporcional à fração molar. Então vamos fazer as continhas aqui. 1,23 vezes 60% dá 0,738. Então, quer dizer, se o oxigênio tivesse sozinho ali, essa seria a pressão. Será que é 0,123? Fiz conta errada? Deixa eu ver. Espera aí, deixa eu fazer de novo a conta. 0,082, pode ser que eu tenha errado a conta. O pior é que eu errei na calculadora, né? Vezes meio, vezes 3. Ah, é verdade. Ah, que decepção. Ó. Eu comi um 0. Eu comi um 0, gente. Desculpa. Ó. Aqui a pressão vai dar 0,123. Obrigado, viu? Obrigado. Ia falar agora. Tá certo. Quando vocês perceberem, já me avisa aqui, tá? Então vamos de novo a conta aqui, ó. Vai ficar mais chato ainda. Vai ficar com uma casa a menos, né? Aqui, ó. Então vai ficar 0,0738. Tá? E aqui, 2/5, que seria 40%, perdão. Aqui seria 40%, ó. Aqui. P do N2 igual. Vai dar 0,0615. 0,0615. Isso. ATMs. Feio demais. Esse é o item B. Tá? Item C. O item C é mais rápido. Qual é o volume parcial de cada gás isoladamente se ele tivesse com a pressão da mistura? Então, ao invés de eu ter os dois gases, imagina que eu tenha só um gás. Qual seria o tamanho do balão? Entende? Então, o volume parcial, ele vai na mesma linha da pressão. Então, eu vou dizer assim, ó, o volume de oxigênio sozinho, ele seria 3/5 do volume da mistura. Então, a minha mistura, ela estaria num balão de 100 litros. Se ao invés de eu ter a mistura, eu tivesse só o oxigênio, o balão teria 60 litros. Por quê? Seria 60% dos mols, só lá dentro. E aí seria o volume de 60 litros. Se o balão tivesse só o nitrogênio, ou seja, ele teria 40%, né, dos mols, então o balão teria 40% do volume. Né? Por que esse caso foi mais rápido? Porque eu já tinha o volume da mistura. Eu já tinha o volume da mistura. O problema foi para calcular a pressão parcial, né? Que eu tive que achar a pressão da mistura. E aí o volume parcial é mais tranquilo. Tá? Como eu disse para vocês na aula de teoria, e vou repetir aqui, quando cai questão de mistura, geralmente o problema é a pressão parcial. Geralmente eles querem que você calcule a pressão parcial e não o volume.
Beleza, gente? Tá aí a questão 10, pode printar. Printamos aí a 10. Questão 11, vamos lá. Questão 11. Aqui. Observe a figura a seguir. Na figura a gente vai enxergar dois balões, cada um de um volume diferente. Na figura de cima, o balão da esquerda está cheio e o balão da direita está vazio. Tem uma torneirinha ali no meio, tá vendo? Dá um zoom aqui. Ó. Aqui. Tá bom? A pressão lá dentro do gás é 5 atm. E a temperatura é 400 Kelvin. Tá? Aí olha o que ele fala. Quando a torneira é aberta, o gás se espalha e ocupa toda a parte. Toda a outra parte do recipiente. Calcule a temperatura final do gás, desconsiderando o volume do tubo que liga os dois compartimentos. Gente, percebe que quando ele abriu a torneira, a pressão caiu. A pressão caiu. Se a pressão caiu, gente, houve uma transformação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Essa transformação, ela é isométrica, isobárica ou isotérmica? O que ela é? Isotérmica, isobárica ou isométrica? Isométrica, estão falando aqui. Isovolumétrica, não, não. Na verdade, galera, ela não é nada. O volume aumentou. O volume aumentou. O volume foi de 2 litros para 5,5. Concorda? Na hora que ele abriu a torneira, o gás expandiu. Então, isobárica ela não é. A pressão cai. O volume sobe. Então, não dá para a gente ter... Não é nada. Pode até ser que ela seja isotérmica, mas eu não tenho como afirmar. Portanto, eu vou usar a famosa lei das transformações. Eu vou dizer que P1 vezes V1 dividido por T1, a gente não tinha usado essa fórmula ainda, né? É igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa fórmula quase nunca cai em química, tá? Ela vai ser usada muito na física, quando a gente tiver termodinâmica. Então, vamos lá. Pressão 1, 5 vezes. O volume inicial é o volume só do balão da esquerda, 2, dividido pela temperatura, que segundo as informações do texto, 400 Kelvin. Isso é igual a pressão 2. Depois que ele abriu a torneira, a pressão caiu para 2 atm. Vezes. O volume subiu para 5,5. E a temperatura vale T2. Tá? Dá para cancelar o 5 com o 5 daqui, ó. Tá? Beleza? Você consegue meio que fazer de cabeça aqui, mas eu vou fazer a conta para vocês perceberem, ó. Isso, deixa eu ver o que estão falando aqui. Isso, olha lá. Sabe por quê, ó, gente? Presta atenção. O que aconteceu com o volume? Aliás, o que aconteceu com esse número aqui, ó? Esse número aqui era 5, tá vendo, ó? Aqui ele foi para 5,5. Então esse volume aumentou 10%. A temperatura vai ter que aumentar 10 também, por cento, né? Então fica assim, ó. 5T2 é igual a 400 vezes
5,5. Eu posso simplificar o 5 aqui, ó, com o 5,5. Aqui vai dar 1,1. Então, a temperatura T2, ela vale 400 vezes 1,1. K. Tá? O volume era 2. Isso, o volume era 2. Era 2. E aí aumentou para 5,5. É que eu acabei cancelando esse volume com aquela pressão, né? Eu acabei cancelando esse volume com aquela pressão. Esse número aqui, ó, do volume, ele acabou cancelando com a pressão. Então ficou 5 sobre 40, tem que ser igual a 5,5 sobre T2. Então, se o numerador aumentou 10%, o denominador tem que aumentar 10% também, tá? Beleza? Esse tipo de questão é bem tranquila, tá? Quando cai esse tipo de questão, a resolução é sempre assim. Sempre assim. Tá? Você vai fazer o pivot pivotal para ele. Certo? Mais uma, vamos lá. Próximo. 12. Olha o que ele fala na 12. Um frasco fechado contém 2 gases de comportamento ideal. Hidrogênio molecular, que é o H2, 2 gramas por mol. E monóxido de carbono. Por mol. É de nitrogênio, né? De nitrogênio, verdade. A pessoa já está toda loucaça aqui. De nitrogênio. Muito bem. É monóxido mesmo, né? É monóxido. Então vai dar 14 com 16 dá 30. Dá 30. Aí, pronto. Sabendo que a pressão parcial do monóxido é 3/5 da pressão parcial do hidrogênio, tá? E que a massa total da mistura é 20 gramas, então a massa de NO, mais, espera que eu já olho, a massa de hidrogênio vale 20, aqui, volto, espera que eu já volto. Qual é a alternativa que apresenta a porcentagem em massa de hidrogênio? Peraí, deixa eu voltar aqui que estão pedindo para eu voltar. Peraí. Aqui. Pronto. Esse, né? Você quer que volte? Pronto. Maravilha. Thank you. Thank you very much. Muito obrigado. Tá aí. Cara, temos um problema aqui, hein? Um problema sério. Esse aqui é difícil. Por quê? Eu quero a porcentagem em massa. Gente, para você achar a porcentagem em massa, você precisa saber quantos gramas tem de cada gás. Não tem muito como escapar. Então, eu tenho que fazer alguma mágica para descobrir a massa dos gases. Tá? Gente, o que nós sabemos? Que a pressão ela não é proporcional ao número de mols? A pressão é proporcional ao número de mols. Então, o que eu posso afirmar? Que se a pressão do NO é 3/5 da pressão do hidrogênio, é porque o número de mols também é. Do número de mols.
né? Quando ele fala, por exemplo, que a pressão do NO é 3/5 da pressão do H2, ele está falando que a pressão do NO é 60% da outra. É 60%. Então, o número de mols tem que ser 60% do cara. Mas o que é número de mols, gurizada? Não é massa sobre massa molar? Então, olha o que eu vou descobrir. Ó, vamos abrir essa conta aqui, ó. Número de mols de NO seria a massa dele dividido pela massa molar. Isso tem que ser igual a 3/5 do número de mols de hidrogênio, que é a massa dele sobre a massa molar. Tudo bem? Vocês estão percebendo que nós vamos cair num sistema de equações? Isso aqui, ó, vai ser a minha equação 1. A soma das massas tem que dar 20. Agora, quando eu desenvolver isso aqui, ó, vê se você concorda. Vamos desenvolver? Ó, vai ficar assim. M de NO dividido por 30 é igual a 3M de H2 sobre 10. Vê aí. Concorda? Então, olha só. Eu posso simplificar o 30 com o 10 e aqui dá 3 e 1. Tudo bem? Portanto, vê se você concorda com o meu desenvolvimento aqui. A massa de NO ela tem que ser igual a 9 vezes a massa de H2. Isso aqui eu vou chamar de equação 2. Tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir a equação 2 na 1. Substituir a equação 2 na equação 1. Tá? Então, ó, quem é a equação 1? Tá aqui, ó, equação 1. Massa de NO, que eu vou colocar 9mH2, mais massa de H2, tem que dar 20. Então, vai ficar aqui 10mH2, tem que dar 20. Tá? Portanto, a massa de hidrogênio é 2 gramas. Ele quer a porcentagem do hidrogênio, né, gente? Então, vai dar 10%. Concorda que vai dar 10%? Porque, ó, 20 gramas é a massa total. Então, ó, faz uma regrinha de 3 aqui e aí mata, ó. 20 gramas, que é a mistura de todos os gases, equivale a 100%. Tá? 2 gramas vai equivaler a X. X vai dar 10%. Super difícil essa questão. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, ela é uma questão meio fora da caixinha, né? Ela tem uma matemática estranha. Você tem que pensar numa equação que trabalha com massa para poder descobrir o valor da massa para fazer a porcentagem, né? A porcentagem do outro vai ser 90%. Né? Ele tem 18 gramas, o outro gás, né, que seria o NO, o monóxido de nitrogênio, tá? Beleza? E lembrando, mais uma vez, que o exercício dará as massas molares. O exercício dará as massas molares. Tá? Então, a resposta é D de doido. Beleza. Aí. Podem tirar print. Esse é um que vale a pena você fazer de novo depois, tá? Quando você for sentar para estudar esse assunto, se você tiver um tempinho de fazer esse antes de começar, porque ele é um exercício um pouco diferente, tá?
Vamos lá. Próximo. Última questão. Finalmente. Terminamos gases, hein? Graças a Deus. Considere um gás que, ao sofrer uma transformação... Quando ele fala em transformação, gente, é piviti povotó. Então, ó, eu já vou começar a montar aqui minha tabela. Inicial e final. O gás sofre uma transformação onde ele tem o seu volume aumentado em 40%. Então, ó, o volume inicial eu vou chamar de V0, ou VI, vai. O volume final, ele é 1,4 VI. Todo mundo entende isso, gente? Ele aumentou 40%. Então, ele vale VI mais 40%. A temperatura absoluta foi duplicada. Ou seja, a temperatura em Kelvin era TI e a temperatura final era 2 TI. A pergunta é bem simples. A partir dessas informações, o que deve acontecer com a sua pressão? Ele quer saber no seguinte sentido: ela vai aumentar, ela vai diminuir ou ela vai ficar igual? Mostre os cálculos. Então, ó, o que ele quer, na verdade, é, dado o PI, quanto vale PF? Será que ela é maior que PI? Ela é menor? Né? Olha, se eu tivesse que chutar, eu diria que a pressão aumentou. Porque ele esquentou. Ele esquentou. Dobrou a temperatura, mas o volume não dobrou. Se o volume tivesse dobrado, a pressão também era constante. Dobrei a temperatura, dobro o volume. Mas ao invés de dobrar o volume, ele só aumentou 40%. Então, eu acho que a pressão aumentou. Vamos conferir, ó. PI, VI dividido por TI é igual a PF vezes 1,4 VI, que é o volume final, dividido pela temperatura final, que é 2 TI. Então, eu vou cortar VI, eu vou cortar TI, e aí eu vou isolar o PF. Eu vou dizer o seguinte, que PF, vê se você concorda, é 2 vezes PI dividido por 1,4. Tá? Ou seja, PF é igual 2 dividido por 1,4. Um pouquinho maior que 1, né? Dá 1,48 da pressão final. Da pressão inicial. Então, quer dizer, a pressão ela aumentou aproximadamente 40%, 48%. Houve um aumento de 48% da pressão. Aproximadamente. Tá bom? Uma questão totalmente literal, né? Tudo bem, gente? Ufa, Ave Maria. Conseguimos terminar, graças a Deus, gases. Ai, cansei também. Ave Maria. Mano, eu tô destruído hoje, gente. Eu vou confessar pra vocês que eu tava rezando pra acabar.